boa noite a todo mundo. Boa noite, Luiz, Darlan, todo mundo que está aí. Tá? A gente está hoje aqui com o Luiz Torres, né, nosso convidado mais do que especial, que já há um tempo vem acompanhando a gente também aqui no café. Tá? Luiz, assim, pedi o currículo dele, mas não me mandou, né? Então eu tive que caçar e conversar com as pessoas, ou ter lembranças do que eu conversei com ele. Que bonito, gostei disso. Né? Então, assim, das histórias que eu sei, aí que contaram, né? Porque nem tudo pode ser verdade, ou pode ser histórias inventadas, né? Luiz é paulista, né, Luiz? Nascido em São Paulo. Nascido, né? Porque a vida ele levou para tantos cantos desse mundo. Eu não me prendo aonde eu nasci. Mas tudo bem. Mas deve ter alguma influência sobre minha pessoa. Talvez. Enfim, mas Luiz já rodou o mundo inteiro. E o Brasil também, né? O Brasil de bicicleta, né? De moto, né? Várias viagens aí. Brasil, Europa, Inglaterra, eu fiz Grã-Bretanha, tô de bicicleta. Né? Então é um homem que viajou, um ser que viajou bastante, com muitas histórias aí para contar. E muitas experiências, né? E que envolve, pelo menos, alguns títulos, né? Como permacultor ou bioconstrutor, né? Pelo menos eu conheci com essa leitura, né? Muitas outras histórias também, né? Que a gente vem tratar justamente em cima desses temas, né? Essa arquitetura sustentável, com soluções no mundo inteiro. E um belo dia ele resolveu repousar no Ceará, no paraíso, né? De Jijoca. Na beira da lagoa, Luiz resolveu dar uma aquietada. E não que aquietou 100%, mas que encontrou esse cantinho para ficar. Eu até agradeço por ele ter chegado até o Ceará para se conhecer. Né? Talvez se não fosse assim, a gente não tinha se encontrado. Mas, enfim, uma das conversas assim, que eu provoquei o Luiz, né, para ele falar um pouco, era sobre o adobe, ou então o tijolo de Munduru, né, lá em Jijoca, que ele teve uma experiência muito bacana com os mestres tradicionais, de fazer uma escola a partir dessa tecnologia, e a partir da mão de obra local, da cultura local, né, fazendo talvez alguma releitura de algumas coisas, ou dialogando junto ali com a comunidade, e deixando a contribuição, que é essa escolinha, né, que eu cheguei a conhecer e tudo, ele até brinca comigo, eu levei uma amostra, ele levou, na verdade, uma amostra de solo de Jijoca para Fortaleza, para fazer umas análises, eu nunca passei para ele, mas tem até um artigo pronto, Luiz, para lhe passar. Obrigado. Manda o link. Não. Mas, enfim, muitas histórias aí que o Luiz veio contar pra gente, né? Figura de coração, gosto muito do Luiz, né? Parceirão aí, que em breve também, quem sabe, tô em Jijoca aí também, tomando banho de lagoa, falando de bioconstrução, construindo com o Luiz, né? Contribuindo aí para esse cantinho tão especial. Você né? bem. E também o Luiz, para fechar aqui, faz parte do Instituto de Permacultura do Ceará, né? Que eu cheguei a fundar, mas saí dele, né? E Luiz, só para abrir tua fala, você falou da musiquinha, né? Que eu botei no cartaz, é a música que eu fiz, né? Justamente para Nanã, né? Que na mitologia em Yorubá é a Senhora da Terra, a Senhora da Lama. Que show! Né? Tem a ver com a construção natural, a construção de terra, né? Então, só para a gente abrir aqui, a música é mais ou menos assim. Senhora da terra, ó mãe primeira, alimenta teus filhos com as plantas do chão. Faz teu abrigo, faz tua morada, a terra encantada, a lama do rio. Uma casa tão simples, coberta de palha, parede de barro, uma bioconstrução. Uma casa tão simples, coberta de palha, parede de barro, uma bioconstrução. Nanã, Senhora da terra, Senhora da lama, quando a minha hora chegar, que o meu corpo sirva de alimento para as plantas e para outros seres, e que os meus sonhos alimente outros sonhadores como eu. Que os meus sonhos alimentem outros sonhadores como eu. Pronto, Luiz. Dedico a você essa canção e expoemos para nós. Podemos começar.
Eu não sei o que está aparecendo, eu estou achando que é só a tela do meu PowerPoint. É o PowerPoint, sim, está 100%. Tá bom. Eu tô ouvindo todo mundo, o som tá bom, então qualquer interrupção é bem-vinda. Ah, minha faculdade é matemática, mas ela, aliás, informática, mas ela caducou, viu? Eu sou da segunda geração de informática. A gente tinha computadores que eram maior do que minha casa, refrigerado a água. Pense. Eita. Pense. Adoro pense. Então, vamos lá. Então, a história é a construção de uma casa, que é uma escola, virou escola. Essa casinha que vocês estão vendo, e o Edileno está ali do lado, só para mostrar o tamanho mesmo da casa, ela veio num terreno que daria acesso a um outro terreno. E o sujeito tinha que ir embora, porque eu não compro terreno de quem está morando. Então, essa casa já estava abandonada. E quando eu comprei, o pessoal perguntou se podiam fazer nessa escola um EJA. EJA é Educação, Ensino, né, para jovens e adultos. É o pessoal que ficou, não acompanhou tudo, né, quando era criança, e agora tem uma segunda chance. É um projeto bonito, antigo. Essa casa, se vocês repararem, o mouse está aparecendo, né? Ela tem um monte de rachadura aqui. Essa rachadura dá para construir, dá para corrigir. É só fazer um Z aqui assim, ó, e colocar um pedaço de ferro em formato de Z e ele corrige. Fica legal. Agora, a outra que teve, esse rachadura aqui não funciona. Porque a casa andou, um foi para frente, outro para trás. Então aí não dá para arrumar. Observem o telhado como está, percebe? O pessoal achava que telha era por quilo, e não pelo formato da telha. Então tinha um monte de caco de telha lá em cima. E caco de telha não segura a chuva. Como essa casa não tinha muita importância arquitetônica, não era algo de muito valor histórico nem nada, e casas iguais a essa tem bastante, então nós resolvemos derrubar para fazer o EJA, motivado pelo EJA, e casa inteira, do zero. Tá? Então, primeiro foi fazer adobe. Tem muito adobe. Para fazer adobe, nós usamos essas formas. Essas formas são tradicionais. Depois a gente vai falar sobre adobinho, adobe e adobão. Esse daqui é o adobinho. Ele é fino, ele tem 26 centímetros, aliás, desculpe, 24, porque ele 24 aqui de comprido e 12 aqui dentro. Porque a gente trabalha, a parede é dupla, então, diferente de dupla é singela. Ou a parede é singela, ou a parede é dupla. Então, nós fizemos a parede dupla, que dá uns 30 centímetros, nós vamos ver isso para frente. E, eventualmente, o tijolo, ele precisa ter 12 centímetros com 24, ou seja, ele pode entrar de lado ou entrar de comprido. Esse comprido, a cada 5 fiados, a gente coloca um comprido que é para amarrar a casa. Daí o pessoal fala, mas barro não amarra nada. Mas amarra sim, porque ele vai se secando tudo bonitinho. Um buraquinho. É assim que funciona. Saem 1000 tijolos por dia. Não tente comprar, mandar pedir, fazer mais do que 1000 ou menos do que 1000. Serão 1000 tijolos. Esse tijolo é metade, né? Eu digo assim, como a parede é dupla, então sempre vai gastar o dobro. Nós fizemos algo em torno de 1000 tijolos. Aliás, desculpe, 10.000 tijolos. E foi uma época muito injusta, porque choveu antes. A chuva chegou bem antes. Então, a gente queria a chuvinha aquela em janeiro, né? Eu que não gosto de chuva.
Imagine, a chuva que era para chegar em janeiro, ela chegou lá para novembro e atrapalhou bem a obra. O tijolo derretia na minha mão, foi horrível. Sempre 2 pessoas, tá? Coloca-se 1000 tijolos aqui no fundo, 1000 tijolos do lado esquerdo, 1000 tijolos do lado direito. No 4º dia, recolhe esse tijolo e vai guardar. E daí faz mais 1000 aqui. E assim sucessivamente. Buraquinho. Esse trabalho, normalmente, é mais o cara do buraco, do barreiro, que chama. Barreiro é isso daqui. Porque normalmente não tem água. Ou então é um poço e tem que transportar muita água. Como eu liguei uma mangueira, fiz essa caixa d'água e coloquei uma mangueirinha, o que aconteceu? O trabalho dele foi mais fácil. E o trabalho do outro lá ficou mais difícil. Não é um trabalho complicado, mas ele é um pouco extenuante. O pessoal começa a trabalhar às 4 da manhã, aí fica 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas para. Então, são 5 horas de trabalho e 10 horas o sol já está quente. Então, aí é hora de parar. Isso dá 1000 tijolos. Essa é a camaria, minha cachorrinha linda. Aí estão os tijolos bonitinhos. Eles secam ao sol. Todo mundo sabe o que é adobe. Adobe é barro, mais água, mais o sol do Ceará. E, Luiz, o uso de fibra vocês não usavam, né? A técnica do adobe, ele não diz para usar a fibra. A fibra é boa. Se ele está disponível, usa-se. Mas a técnica do adobe necessariamente não tem fibra. Sim. Se você puder, é bom, mas não é necessário na técnica. É diferente do cobre, por exemplo, que você tem que usar a fibra. Então, faz parte da técnica, tá? E nesse caso aqui, nós não usamos, porque não é da ideia deles usarem. Vejam que essa construção dessa casa foi uma homenagem a eles. E que eu dizia assim... Deu um som estranho. Ué? Luiz? Sim. Aqui foi um som estranho, deu um eco. Daí eu parei porque deu esse eco. Então veja essa forminha. Ele faz 2 tijolos de cada vez. São colocados lado a lado. Já veio do barreiro direto. Ele lava, toda hora ele tem que lavar isso daqui. Agora, nós estamos usando formas mais bonitas. São formas maiores e a gente coloca fórmica, né, por dentro dela. Ele fica mais liso e é mais fácil de tirar. Então, uma forma com fórmica do lado é muito mais rapidinho. É só bater, levantar, sai o tijolinho inteiro. Vejam, todos esses tijolos, eles estão mole agora. Você bater a mão, ele amassa. Então, a ideia é ir fazendo os tijolos e deixa. Ninguém mexe no tijolo, né? Demora 1, 2, 3 dias. 3 dias ele está bom. Aqui, é bonito, né? A quantidade assim, fica bacana. A técnica se chama adobe, mas aqui o pessoal não conhece como adobe. Eles chamam de munduru. Munduru, na realidade, é aquele morrinho que fica no campo. A gente vai andando, de vez em quando tem uns morrinhos. Tem 1 metro é muito, tem 50 centímetros, 60 centímetros. E pela altura e largura, a gente calcula quantos tijolos dá para aquele buraco ali, daquele morrinho ali, quantos buracos tem, quantos tijolos tem. Então, eles podem sair 2.000, 3.000, 4.000, de acordo com a largura e a altura do morrinho.
E aí eu perguntei para eles, mas por que esses morrinhos aí? Aí eles me falaram assim, porque Deus é bom. Eu falei, como assim Deus é bom? O que tem Deus a ver com morrinho? Eles falaram assim, é porque se ele não fizesse esse morrinho, como é que a gente ia saber que ali... Percebe? Ou seja, eles encaram esse morrinho como uma marcação de Deus para dizer que ali é um tijolo bom para fazer, um barro bom para fazer tijolo. Mas ele é causado pelas formigas. As formigas descem, sobem. Quando elas sobem, demora muito tempo. Quando elas sobem, elas trazem... Ele já vem com a baba, né? Com a gosma que a formiga faz. Ele fica mais resistente. E realmente, se você tentar fazer um tijolo fora daquele munduru, né? Munduru é um morrinho. O morrinho chama munduru. Na realidade é tijolo de munduru. Tijolo do barro do munduru. E virou munduru. Então, se você fizer do lado, 1 metro do lado, é um tijolo que vai esfarelar na sua mão e não vai servir para nada. Tijolo secando, coloca ele quando dá, e depois que estiver bem seco, pode empilhar e tudo bem. Se olhar aqui, tem umas marcas, aqui, tá vendo? Que é o dedo do sujeito. Ele vai colocando essas marcas, que é para criar um sulco, que é para o barro aderir melhor. Demolição. É muito interessante a demolição de uma casa de adobe. Tudo foi utilizado. Nós cortamos essas paredes aqui, depois eu tenho uma foto de como corta. A gente usa corrente de moto ou de bicicleta. Um segura de um lado, o outro do outro e vai cortando que nem uma fita, né? E ela vai cortando o adobe. Vejam essa aqui no meio, essa grande, foi tudo feito assim. Por isso que sai retinho, tá? Aqui e aqui. Essa daqui é a frente da casa. Eu tinha uma ideia romântica de preservar um pouco, um pedaço, sabe? Eu queria fazer uma parte remanescente, mais como um romantismo de guardar isso. Mas não deu certo, porque veio chuva e a chuva levou a casa embora. Aqui nós derrubamos a casa e já deixamos onde ia ter as paredes livres. Então, aqui do lado, no meio e lá dentro, já está livre para subir as outras paredes da casa nova. Todo esse barro da casa antiga, todo ele foi utilizado. Isso aqui é melhor do que a taipa. A taipa é aquela construção de barro com madeira, né? Faz uma gaiola, tipo uma gaiola de madeira, preenche barro. Mas se destruir uma casa de taipa, vai ficar muito lixo. Lixo não, né? Muita madeira, né? Que vai ficar. E é difícil separar tudo isso. A casa de adobe não, ela é perfeita. Ela derruba, sobe, e eles têm essa noção de que a parede, de que a casa não tem tanto valor. Eles dão valor para o terreno, mas não dão tanto valor para a casa. Eles falam, casa, eu construo outra. Terreno não, terreno é o que eu tenho, não tem como pegar mais terreno. Todas as telhas aqui serão usadas, e cada telha dessa é de um lugar diferente. É por isso que o telhado não funciona. Porque com telhas de tantos lugares diferentes, elas não têm um negócio técnico. Ela não é feita qualquer... Não, elas têm que encaixar a entrada e a saída da telha. Todo esse preto aqui é o adobe estocado aqui na frente aqui. Essas são as telhas. Eu acho bonito esse desenho, é bem típico daqui. Vejam as telhas, são antigas. Cada telha aqui, essa é de Formosa, essa é de Castelhano,
E a ideia é pegar as telhas de cada lugar e fazer um museu. Eu tenho um museu nessa escola hoje. Está tudo escondidinho, mas um dia vai aparecer tudo. Bom, aqui foi a fundação. Existe... Olha, aqui está melhor. Somente em Jijoca de Jericoacoara, e região por aqui, eles constroem casa em que a fundação da casa é feita de adobe. Isso não existe em lugar nenhum, somente aqui. Por quê? Porque não tentem fazer isso em casa, né? Por quê? Vai cair sua casa. Porque aqui o solo é arenoso. Repara como é um solo arenoso. Então, quando chove, a chuva penetra na terra e ela não fica na terra. Se ela ficasse com lugares mais argilosos, Minas, São Paulo, inteira, vai acontecer o quê? A casa vai ruir. Então, você precisa de uma fundação melhor. Aqui, eles construíam casas em que não tinha nada de cimento, nada de ferro, nada de nada. A casa era feita simplesmente de barro, da fundação até em cima. E depois entrava a telha. Percebe? É um momento em que viveram aqui, em que um saco de cimento não conseguia chegar aqui. Ou pelo valor, ou pela distância. Que a cidade, né, o município perto era Acaraú. Acaraú ficava 60, né, porque não mudou, 60 quilômetros, mas é por estrada de terra. Era muito difícil. Trazer um cimento para cá era algo impensável. Então, essa solução e muitas soluções que eles dão são pensando no pessoal que não tinha prego, não tinha ferro, não tinha cimento, não tinha nada. Somente barro. Isso é um dado bacana. Tá? Não é o caso meu, porque eu não construiria uma casa com a fundação em adobe. Não dá. É muito para minha cabeça. A quantidade de... Percebe? Todo esse tijolo aqui. Agora, imagine isso em chuva. Eu gastei muita energia, muito tempo para proteger todos esses tijolos aqui. Foi difícil essa parte, por conta da chuva. Né? Sabe, o Ceará chove entre janeiro e junho. E depois disso nós temos seca, que vai de julho, mais ou menos, até dezembro novamente. Aí vem chuva. Mas varia. E a palavra chuva é igual a inverno. Então, se ouvirem falar inverno em janeiro, quer dizer chuva em janeiro. Tá? Não existe a palavra inverno desassociada à chuva. Então, está aqui a fundação bonitinha, vai entrar aqui e vai entrar aqui no meio também. Vejam que são 2 tijolos, um comprido e outro, ó, tá. O tijolo, ele tem 20 centímetros, 20 mais 10, 30 centímetros. Então, fizemos uma base toda de 30 centímetros, que é a largura da parede. Ela começa com 30 e lá em cima, com um pouquinho mais fino. Fica que é o 24, né? Então, ela começa com 30, mais folgadinha, e sobe lá em cima, ela chega nos 24. Detalhe da casa. As paredes, colunas, foram feitas de tijolo. Por quê? Porque não daria para fazer toda a casa de adobe, considerando a chuva. Então, essa foi a solução. Depois eu tenho outra foto melhor. Foi a solução dada para usar o adobe como preenchimento e não estrutural. O estrutural ficou sendo essas colunas, preenchimento e tem dentro, mas não tem, mas o adobe ficou de preenchimento. Toda ela de adobe
menos essa coluna aqui e ali, são 6 colunas, né, de tijolinho. Aqui ainda é a parede antiga, né? Depois a gente vai falar das janelinhas e tal. A janela foi feita de forma, e é uma brincadeira, porque tem que ter essa pedra. Essa pedra, o tradicional, é feito com sabiá. Coloca 3 sabiás. Sabiá é uma madeira no Ceará, que é muito comum. Todas as cercas são feitas de sabiá, uma madeira bem dura. Então, normalmente se coloca 3 pedaços de sabiá e o tijolo sobe para cima. Eu usei essa pedra, foi feita essa pedra bonitinha, e em cima da janela ficou esses buraquinhos. A ideia disso é criar uma ventilação constante. Então ficou a marca, toda a janela e toda a porta externa tem essa ventilação aqui. Tinha aqui. Olha lá, bonitinho. Tá vendo? A pedra aqui. Essa pedra é uma pedra velha, tá vendo? Ela tá pintada. Então é de uma janela interna, que ficou bem interessante. Ficou no desenho, ela vai ter uma função para frente. Falei de como cortar a corrente. Um puxa de um lado, alivia, o outro puxa do outro. E com isso vai cortando. Nós estávamos cortando aqui para subir esse tijolo, para fazer deitar em cima uma linha de carnaúba. Parede de 30 centímetros. Essa é a rosa, ela é legal, ela é engenheira, mas ela é legal. E pela primeira vez, uma pessoa pode andar sobre uma obra. Esses 30 centímetros. E veja, até aqui em cima, ela se sustenta. Essa fase daqui, que é a fase da amarração. Não tá. Essa fase da amarração, toda casa amarrada. Amarrar significa o quê? É um ferro que percorre todas as paredes, internas e externas. São 3 pedacinhos de ferro que eles andam todas as paredes, daqui para lá, para cá, de modo que depois jogam um cimento em cima. A função disso é que as paredes não se abram, não vão cair para fora. A parede não cai para dentro, ela cai para fora. Ela tem o peso do telhado empurrando as paredes. Então isso forma uma cinta ou amarração, em que eu estou amarrando a casa para que as paredes não fujam, para que as paredes não caiam para fora. Uma muvuca aqui, olha só. É obra, né? Essa portinha daqui, tá vendo? É aquela lá que foi assentada. Olha que bonitinho. Essa daqui é a sala principal. Ela tem 2 portas. Isso cria uma ideia chamada casa infinita. Infinita por aqui, volta aqui. Então existe uma noção, claro, isso aí não muda o tamanho da casa, mas existe uma percepção de que a casa é infinita. E você pode ficar andando pela casa. E realmente fica muito agradável. A ideia é que tivesse 2 portas e que eu pudesse usar uma divisória, não permanente, mas uma divisória que eu poderia ter 2 salas de aula, ou 2 meias salas. E ficou bem bom isso daqui. Então, o professor está falando aqui, o pessoal entra por coisas assim. Ou quando tem festa, abre tudo. Então, a escola, o espaço é muito...
esse fundo, essa parede daqui, essa no fundo aqui, ela é uma parede feita com um tijolo cerâmico. Essa daqui era uma madeira que foi aproveitada. É um pau de aroeira, ó, chuve. Foi bacana. Por que essa parede é de tijolo? Porque a gente queria uma parede fina e a ideia é que fizesse um buraco aqui desse outro lado. Era uma homenagem que foi feita para os velhos. Então pedi para quem fosse avô que me fizesse o armador de rede. Esse é um armador de rede. Ele não tem muita ciência. E todos eles fazem igual. Esse daí é o pau de mufumo. Então o que eu fiz? Eu pedi para os avós, só quem fosse avô, que me fizesse esse daqui. E esse papel embrulhado aqui é porque tem o nome do cara que fez. Então, um dia, a ideia era essa, que um dia tirasse esse papel, iria aparecer o nome da pessoa que fez e teria uma homenagem aqui embaixo para essa pessoa aqui, tá? Esse outro do lado é esse daqui, é o armador mais antigo que tem. Claro, esse daqui é novo, mas é o estilo antigo. Antigamente era feito assim. Vejam que embora ele apareça só um pedacinho aqui, ele tem mais uns 20 e tantos centímetros para dentro da parede. Então chega uma hora que a casa está em 2 metros de altura e todos os armadores são colocados. Ele é colocado no lugar e joga um barrinho em cima. Todos os armadores feitos, vamos subir a parede. Tá? Aqui de lado ficou, tá vendo? Ele aqui e outro aqui assim. Aqui é a linha de Canaúba. Agora a gente começa a subir a casa, a gente vai para o telhado. Essas telhas são telhas artesanais. Essas sim, compradas todas na mesma pessoa. Aí foram compradas 5.000 telhas. Aí faltou um tanto. Mas aí choveu, e quando choveu, eles param de produzir telha. Então, metade da casa ficou com essa telha, que é muito linda. Não é tão eficiente quanto a outra, porque ela é porosa. Então, quando chove, ela fica um pouco absorve um pouco de água. Mas eu dei valor a essa telha porque ela é tão bonita. E ela é clara, né? Deixa a casa mais fresca. Que é um dos objetivos da casa de adobe. A casa de adobe, ele baixa a temperatura muito. Ela baixa, assim, uns 4 graus. E foi feito o teste. Então, numa parede em que o sol esteja batendo, a de adobe é quente e a de cerâmica é quente também. Daí você vai para frente, para dentro, aliás. A casa de adobe está fresquinha, você não sente o calor na parede. E a casa de tijolo cerâmico está bastante quente. Porque uma parede de 30 centímetros compacta, ela segura a temperatura. E à noite ele vai liberar essa temperatura. Então, à noite a casa não fica fria. Ela fica quente, porque... Quente, né, não? Porque está passando esse calor, está saindo está entrando para casa. Foram feitas as linhas. Veja, essa parede daqui, ela não tem coluna. Para deitar a canaúba, aí a gente colocou esse pedacinho. Porque é onde racha a casa. Então, só esse pedacinho, deitado em cima da amarração da cinta da casa, né? Ele deu um suporte bem bom. Ou seja, nós não somos contra o cimento, mas que ele seja usado num lugar bom, num lugar útil, né? Aqui é útil. Eu poderia não usar. Dividiria o peso, colocaria madeira,
e deitaria a linha aqui em cima. Seria bom, funcionaria também. Mas, poxa, aqui ganhei muito tempo, né? Foi muito útil. Vem até aqui, ó, ele deitado em cima da amarração. Subiu aqui, ó, também vem. Canaúba é a árvore símbolo Ceará. É uma árvore muito importante. E ela é bem reta, né? Foi limpa, tirou as cracas dela, ficou bem limpinha, bem bonitinha. A ideia era fazer a casa com o mesmo desenho deles, com algumas modificações, mas usando os mesmos materiais que eles usavam. Então, é adobe, o munduru, a carnaúba, as telhas, né, rústicas. Eu aprendi a fazer telha, é muito, muito interessante. Não é nas coxas, né, feita. Aqui já, veja, só esse pedacinho daqui que tijolo. O resto não, tudo é munduru ou adobe. Me ocorreu fazer com o pau da mata, mas a casa ficou muito grande. Tão grande que eles chamavam de A Monstra, era o apelido da casa, porque parecia muito grande para eles. No final não ficou tão grande não, mas eles chamavam de A Monstra. Eu achava bonitinho, A Monstra. Tá aqui detalhe interno, veja, essa coluna ficou, essa daqui não é uma coluna, ela fechando ali toda bonitinha. Existe esse desenho cearense e quem está na rua vê o fundo, né? Porque as portas são todas na mesma linha. Então quem está na rua vai ver o fundo, o quintal da casa. Estão me ouvindo ainda, Levi? Sim, Luiz, estou aqui, estou lhe ouvindo. A questão às vezes é só que um pouco a conexão às vezes tem umas falhas e demora às vezes a passar o slide. Mas a gente está acompanhando aqui. Assim. Mas dá um grito aí se tiver alguma coisa. Uma cobra, né? Qualquer bicho passar. É um bicho que passa. Vejam, aqui é o pedacinho lá que eu tentei salvar, que eu não tive sucesso. É bom também, porque ficava essa coisa estranha aí. Olha que bonitinho, todas as janelas. Essas janelas são do tipo que se usa aqui. A janela no Ceará abre para dentro. Por quê? Porque daí ela pega menos sol. Então as janelas todas abrem para dentro. Né? Normalmente em São Paulo as janelas abriam para fora. O ventilação aqui em cima, bonitinho. Olha lá. E aqui, essa parte de cima é um mezanino. Eu relutei um pouco de fazer, mas no final eu não resisti. Como era uma escola, aqui poderia ficar professor, né, dormindo aqui. Seria um quarto, né, tem lugares para rede e tudo mais. E um lugar fresco, e ele seria um lugar protegido, né, e a pessoa poderia dormir aqui. Essa parede até o meio é de adobe, até essa linha aqui é de adobe, e daí tem um pedacinho, esse pedacinho daqui é de tijolo cerâmico, tá? E a razão é porque eu precisava ser mais leve um pouco, tá? E criar dentro um degrau, acomodado, uma prateleira, né? E ficou bem bonitinho isso daqui. Mas a ideia era esconder, quem tá fora não vê que tem o mezanino. Ficou bem bacana isso daí. Opa, essa foto daqui era que ele ia usar, mas ele cortou minha cara pequenininho. Vai passar o Levi. De outro ângulo. O mezanino ali bonitinho. Mostra. Aqui em cima, acabou não sendo feito, mas ele teria uma ligação do mezanino com aqui, e depois eu vou mostrar para frente onde é a cozinha e a varanda.
deveria ter uma passagem aqui meia secreta ligando o mezanino à cozinha por cima. Então, coisas poderiam ficar guardadas aqui, sabe? Um espaço mesmo, nada muito especial, mas teria um espaço aqui de utilização. Luiz, não sei se tu comentou, mas eu acho muito interessante esse teu sistema de ventilação, esses combalgós, né, que é adobe, né? Que tá acima da janela. Ele é adobe, sim. Ele é adobe. Em algum momento, eu achei que eu deveria ter feito outros desse tipo daqui embaixo, sabe? Para ter uma ventilação cruzada. Sim. Mas ele se mostrou muito eficiente. Muito eficiente. Essa casa nem está no posicionamento correto. Porque essa parede daqui é o leste, que é onde nasce o sol, é onde vem o vento. Mas é o posicionamento da casa antiga, que é essa casa daqui. Então, o certo seria fazer ao contrário, em que o leste fosse aqui, né? No Ceará, as casas são leste-oeste. Em São Paulo, ela é norte-sul. Por quê? Aqui a gente está no Equador e a gente não tem o sol fazendo tanta volta. E como é quente, a gente não quer que o sol bata na casa, né, na maior parte dela, todo o tempo. Então, a gente gostaria que ele batesse nessa parte aqui e acabasse lá do outro lado. Mas eu respeitei o desenho anterior, o desenho do nativo. Essa foi uma das histórias. Eu mantive a mesma casa no mesmo lugar. Em algum momento eu pensei, por que eu derrubei aquela casa se eu podia ter feito uma do lado, né? Esse terreno é tão grande. Mas foi aquele ímpeto. Aliás, tem um terreno grande, quem quiser morar, sair da cidade, tem área de montão aí, viu? Com doação e tudo. O que mais? Ó, aqui tem um armadorzinho. Nesse momento, ó, vamos voltar um pouquinho. Ó, aqui foi a primeira fase. Casa foi. Depois entrou a segunda fase, que ela ganhou essa varanda, tá? E a cozinha do outro lado. E isso foi um ganho bom, porque uma casa sem varanda, né? No Ceará não vale nada, casa sem varanda. Ó, lá em cima, tá vendo que tem uma janela lá em cima, ó, e dá uma vista gostosa? E também tem uns buraquinhos lá em cima. Ou seja, mesmo com a parede fechada, a janela fechada, passa o vento lá em cima. Tá bom? É gostoso. Olha lá, essa é a varandinha. Luiz fazendo não sei o quê. E ganhou esse beiralzinho daqui, que é um ponto muito bom. Casa cearense sem varanda é complicado demais. Não rola. Tem que ter. É de lei. Outra vista. Ficou bonitinho, né? Então vamos lá. Esse tijolo, essa parte branca, isso aqui é como está hoje. Hoje está assim. Então, essa parte branca é o tijolo cerâmico. Aí colocou isso e deu um toque bonito na casa. Porque ficou natural e ainda é natural assim. Mas ele ganhou isso daqui. E tendo essa branca, a casa ficou mais larga, sabe? Deu um desenho diferente. Ficou bonitinho isso daí. E também a maneira de esconder tijolo. É interessante, né? Que a gente olha uma casa feita em tijolo cerâmico, e a gente fala, nossa, que casa feia, né? Mas fica casa de pobre, né? Fica assim, uma casa sem... parece que não foi acabada, né? A casa não foi terminada. Uma casa só no tijolo. Faltou reboco, faltou uma tinta, né? A casa pede uma continuidade. A casa de adobe, não. Olha, tá bonita. Percebe? Ele dá um toque legal na casa. Não precisa
Nada. Feliz já do jeito que está. Né? É isso mesmo, Levi? Luiz? Por que a casa de adobe ele aceita ser não ter reboco? E na outra, se não tem reboco, fica feio. Cadê a mágica disso? Não tem mágica. É porque um é natural. Não é natural. Te salvei. Mas é isso mesmo. Tem a questão do rústico, do natural, né? Que chama ele aceita, né? Essa foto tá feia, mas eu coloquei. Veja, essa parede daqui é aquela que eu falei que é de tijolinho, né? E foi feito isso daqui, assim, é uma brincadeira. Brincadeira mesmo. Aqui também tem um coração. Essa é a sala principal. E vejam que tá no... Desculpa, essa madeira tem alguma função na parede, se você comentou isso? Essa daqui? A madeira deitada, uma amarração, tem, alguma coisa, ou mais estética? Não. Veja, eu tinha que subir o adobe, percebe? Os vãos, né? Essa aqui é um vão. É em cima desse, porque foi feito essa parede aqui, subiu essa coluna e essa parede. Esses 4 elementos seguram essa madeira aí, e em cima dela sobe o adobe. Percebeu? O adobe está dormindo aqui em cima. Tranquilinho da vida. Tá? Então, ela realmente tem uma função. É aroeira, um pau muito bom, um pau excelente. E ele é estruturante. Se tirar esse pau daí, todo esse telhado vai cair. Não a parede inteira, mas tudo que está colado aqui vai cair. Então, ele é estruturante, sim. Janela abre para dentro. Há um armador ali. Essa porta, ela tem duas folhas. Tem uma folha maior e uma folhinha menor. É para poder ter um vão maior nas portas, né? Quando tem encontro, muita gente. Então, tem essa abertura extra aqui. É boa. Vejam que o piso é de barro. E a primeira-dama teve aula aí. Primeira-dama da prefeitura, né? Claro. Sim. A primeira prefeita. Ela teve aula aí. Nós tivemos aula era conservação de frutas e trabalho com caju, né? Cajuína, caju passa, tudo mais. A primeira-dama teve 2 aulas aí, foi bem bacana. E ninguém reclamava do barro. Eu quase que queria deixar aí, pilar ele direitinho. E tem uma técnica bacana de deixar ele como piso mesmo. Mas aí o povo reclamava que não podia pôr, tinha que ter esse cimento. Eu falei, como é que tá na sua casa? O pessoal falava assim, é de barro. Eu falei, então vamos deixar de barro aqui. Ele falou, não, mas aqui é escola não pode. Eu falei, tá bom, então. Aí eu perdi a briga, tá bom. Aí, depois eu vou falar mais do piso. Essa aqui é a escada Santos Dumont. Eu amo essa escada. Santos Dumont não fez o avião, não fez nada. O que ele fez foi amarrar uma cordinha no relógio, aquele de pendurar, né? Ele colocou no pulso. Então ele bolou o relógio de pulso e fez a escada Santos Dumont. Eu fui lá, fui visitar na casa dele, lá eu não sei se é Petrópolis ou se é aquela cidade do Rio, Petrópolis, que é onde tem a casa dele. E tem essa escada aqui, bonitinha. Né? Essa escada tem uma história, os degraus foram doação do Maurício Albano. Né? E o truque dela, por que ela é mais inclinada? Porque tem esse corte aqui. Esse corte faz com que o pé fique confortável para subir para o outro degrau.
Se não tivesse esse corte, se fosse reto aqui, eu precisaria fazer o quê? Deitar mais a escada para que o meu pé não ficasse preso. Esse corte permite que eu faça a escada mais inclinada, e mais inclinado significa economizar espaço, né, de baixo. Não gastar tanto espaço com escada, que tem até fórmula para isso, tudo mais. Mas essa escada, ela deveria ter aqui mais quase 2 metros para frente, se fosse uma escada normal. E o truque é que você sempre sobe com o pé direito. Então, você já deseja aí uma boa sorte para quem é supersticioso. Você entra, sobe para o quarto, já com o pé direito, pé esquerdo, pé direito, e assim vai. Até chegar lá em cima, que bonitinho. Eu confesso que tenho problemas com escada. Eu fiz a casa toda, eu falei, na escada depois eu vejo. Aí ficou bem, não ficou aqui, ficou do outro lado, aqui era um teste só, e ficou do outro lado. E ficou bem bom, ficou bem bonitinha essa escada. Economizou muito espaço e foi ótimo. Eu sempre que posso, eu prefiro essas escadas. Santos Dumont, pesquisem. Aqui foi para fazer o piso. Eu não gosto de piso de cimento queimado que racha. Eu acho assim, muito triste. Foi feita uma moldura com pedra cariri. Tá vendo? Aqui e aqui. E o que eu estou fazendo ali é colocando uma resina, porque eu não queria que o cimento colasse na pedra. Esse é o nível de chatice. Eu não queria que o cimento colasse na pedra, o que me daria trabalho para tirar. Então eu fiz essa manobra aqui, pintei toda ela de modo que o cimento não colasse, porque essa daqui ficou liso. Foi feito também uma junta de dilatação, essa partezinha branca aqui. E ela ficou invisível, ela não aparece. Só quem vai aparecer aqui são essas molduras de pedra cariri, cortadas fininhas, né? Tem uns 5 ou 6 centímetros, mais ou menos, nivelada. E esse daqui é um trambiquezinho, que é para eu diminuir o tamanho, a área do cimento, e ele não rachar. Assim é que ficou, 2 cores. Fica muito bacana se usar. Esse aqui eu estou em cima do mezanino. Fica muito bonito fazer uma fórmula qualquer de cimento. Esse aqui foi usado aquele xadrez. Só que esse daqui foi feito com cimento branco. E esse daqui com cimento normal. O cimento branco é mais caro, mas fica tão bonito, né? Ele dá esse aspecto de velho, assim, fica bem bonitinho. E nunca rachou, tá vendo? Aqui, ó, tem uma saindo aqui, uma junta de dilatação para lá, e tem outra que sai para cá. Mas ninguém vê isso daí, porque o cimento queimado cobre tudo. Então é um golpe bacana, porque dá para proteger o cimento, não permite que ele rache, e ele não aparece. Então é uma técnica boa. Aqui dentro não foi usado nada, foi ele direto. Como o chão era novo, a gente ainda estava protegendo aqui, ó. Aqui a porta. Bom, tá aqui, ó. Já tem uma entrada para o outro lado, porta aberta. Esse daqui é aquele mezanino. Ó, o mezanino é em cima aqui, ó. Aqui que ia ter uma passagem secreta ligando daqui para cá e lá em cima, entrando lá no depósito que estaria aqui na cozinha. Não dá para perceber, mas o final disso daqui, ele alinha com o começo do outro, sabe? Isso daqui tem uma lógica nele. Os armadores, né? A 2 metros de altura. Paulista é que põe embaixo, né? Põe 1,5 metro, daí tem que dar nó na rede. É ruim.
Eu aprendi isso aí rapidinho. Pronto. Esse daqui era o pessoal do EJA. Eu não sei quem é o professor, acho que é esse daqui. Mas era uma turma. Tiveram várias turmas, muitas turmas. E foi uma solicitação deles que tivesse para usar a escola, né? A casa. Eu achei muito bacana. Escola e ensino, para mim, o meu sonho seria dar a educação que eu tive. De um tempo em que a educação pública era a melhor educação. E quem tinha que ir para uma escola particular era mal visto, chamado do pagou, passou. Se você pagou, você entra e passa de ano. Quer aprender mesmo, você iria para a escola pública. Isso era muito bom, mas a escola pública era elitizada. Hoje nós abrimos, nós temos abrangência total, né, quase 100%, mas aí a qualidade caiu. Então, acho que o desafio era manter a qualidade, mas abranger todo mundo, né? Esse seria o objetivo. Essa parede, essa janelinha aqui, tá vendo? Isso aqui é a porta dela, é uma janela interna. Essa janela, ela é original. Essas daqui são novas, né? Todas essas são novas. Mas essa daqui é original. A ideia é que uma pessoa sentada aqui, essa é a primeira sala, né? A pessoa sentada aqui, que seria uma recepção ou coisa assim, tem uma visão da porta aqui, e vê o professor falando, né? Então pode interagir ou ajudar ou auxiliar em alguma coisa. Vê essa segunda porta, vê a porta que dá para o mezanino, vê a porta aqui de entrada e vê a porta da cozinha. Então, uma pessoa sentada aqui pode ver a casa inteira, só por causa dessa janela. Pensa num cálculo bacana. Então, quem está aqui tem toda a visão da casa, sem precisar levantar ou ficar de pé. As crianças, elas andavam todo o tempo na escola e eles sentiram que o espaço era feliz. Essa menina é linda, hoje está bonita, é uma mulher. E esses meninos cresceram, são bonitos. Eu gosto de pensar que alguma coisa boa foi feita, sabe? E eles brincavam nisso aqui, corda amarrada. E papos, a cachorrinha sempre colava em mim, era bonitinho. Esse aqui é a frente da escola, aquele pedaço que eu falei que queria preservar. Mas, ó, esse rachado aqui não permitiu. E eles usavam, e eles fizeram essa pintura, que ficou grande. Isso daqui era a casa para eles, era isso daqui representado, isso daqui eram eles mesmos. Eles falavam que era eles na escola e fizeram duas. Eu gostei dessa brincadeira. Hoje essa parede não existe mais. Ela caiu e pronto, não tem mais. Mesmo porque a gente está usando a parede da casa mesmo, é a única que está pintada. E a razão de estar pintada é para passar filme nela. Então, muitos filmes foram passados, a gente tem para frente. Teve oficina, isso aqui foi uma oficina, ó, a mesma forminha, né? Tá? O pessoal punha nome no tijolo e tal, né? Oficina, assim. Aqui era uma brincadeira de taipa, uma taipa falsa, né? E pesa muito, nossa, como o barro pesa. Esses aqui, esses tijolos aqui seriam usados para a construção da cozinha. Tá? Essa aqui é uma amiga querida, Mesquita, e ela fez esse tijolo, e para ela teve um simbolismo diferente, em que esse tijolo seria usado para fazer a casa dela.
seria o início, né? O início da construção dela seria esse tijolo daqui. E realmente levou, ficou com tijolo, né? Bonito. Atividades. Essa daqui era a roda da capoeira. Eu acredito muito na capoeira. Então, essa roda daqui foram feitas pelos meninos. E eles queriam que eu desse tijolo e mão de obra e tal. E eu falei, não, aqui não, vocês vão fazer sozinhos. E eles escolheram o lugar e fizeram. Essa roda de capoeira é um outro sonho em colocar a capoeira como atividade geradora. Então, em cima da capoeira, eu usaria como, além da capoeira, alguém explicando essas músicas da capoeira. Estão erradas, não estão? O que quer dizer? Então, o professor de português poderia brincar bastante com a letra dessas músicas e continuar daí. Um professor de história talvez gostasse de falar da origem da capoeira, toda a história de África, escravidão, tudo que está envolvido com isso, né? E onde nós chegamos até hoje com essa coisa horrível que aconteceu no Brasil. Então, a capoeira deveria ser uma palavra geradora, né? Uma atividade geradora. Alguém poderia querer fazer instrumentos e talvez alguém quisesse estudar música em cima da capoeira. Esse é um sonho que eu ainda vou perseguir. Atividades. Contação de história. Talvez. Aqui todo mundo é rei e rainha. E você tem que dar as comidinhas, né? Você quer contar quantas crianças tem? Você fala que vai ter lanchinho. Se tiver lanchinho, todo mundo vem. É bem bacana. Esse foi uma parceria com o INEC. Bandira. E o INEC fez essa história, eles fazem essa cobra e contação de história. Tem a construção disso para frente. Olha lá, atividades bonitas. Aí, pessoal. Luiz, uma perguntinha. Chegou a fazer algum mutirão? Uma oficina com a comunidade? Ou quem produziu foi só os mestres? Você fala mutirão aqui? Dos adobos, né? Então, velho, não teve. Eu não conseguia a participação das pessoas. Esse foi bem desencorajador um pouco. Falei assim, gente, eu estou fazendo um negócio, não, mas a escola é sua. Eu falei, não, eu não vou estudar essa escola. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender nessa escola, que era justamente essa construção, pesquisar material daqui, etc. Tudo mais. É mudar o Adobe que eu fazia para o Adobe deles, percebe? Isso para mim era importante. E brincava e falava, essa é a minha escola, mas não a minha escola como proprietário, a minha escola como onde eu aprendi, né? Que você passa na rua e fala, essa é a minha faculdade, não é que é sua, você estudou lá. Eu falava, essa é a minha escola, não que eu aprendi na escola, percebe? O mesmo sentido. E eu tentei, o último golpe meu assim foi, vamos cobrir a casa, porque é uma atividade fácil. Na realidade, quem cobre a casa é uma pessoa só, né? É o sujeito que está lá em cima. Mas eu pensei assim, não, quem é forte traz 10 telhas, quem é fraquinho traz uma só, a gente monta aqui uma corrente, né, da força e vamos subindo todo mundo. Aí um sujeito falou para mim, não, mas eu tenho que ganhar, se eu não ganhar, eu não vou fazer. Eu falei, tá bom, então... Na verdade, eu não... Mas eu queria dar para o povo essa noção de que aquilo lá era para eles. Porque realmente não tinha, não tem, não terá, que eu vejo, uma função para mim, entendeu? Não é para valorizar o espaço, não é que eu vou morar nessa casa, não, nada. A função dessa casa é ser um espaço cultural. Eu parei de chamar de escola, porque tinha missa, tinha artes, tinha brincadeira, tinha tanta coisa, que a palavra escola se perdeu. Então virou mesmo espaço multiverso.
Esse tapete daqui tem história. Oficinas, aqui, ó, Clevandira. Tem até eu, não me lembro nada dessas coisas, não. Mas as meninas daqui é um doce, é uma coisa boa. Olha, isso do meu chão. Aquele malditas crianças, né, que sujam tudo. Esse daqui é a frente da sala de aula, né? Tinha filminho. Esse filme era para sair aqui daquela parede que era de tijolo, de cerâmico, né? Menininha bonitinha. Ó, o pisozinho bonitinho. Isso aqui era uma oficina de comida, talvez. Mulherada. Esse daqui é a participação do INEC. Foi muito bacana, foi bem pontual, porque foi bom para o INEC, foi bom para a gente. Teve muita troca nessa escola, muita energia boa rolou aqui. O INEC também estava passando por um momento interessante, então teve muita troca, foi bem bonito. Olha lá, a bandeira pintando, aí, massa, né? Teve essa... Então, quando fecha aqui essa janela, fica essa árvore inteira. Tem aquela cobra que é meia marca registrada, né? Olha lá, atividades. Olha, essa daqui é alemã. Gente de longe veio. Muita gente vem aqui ajudar, muita gente. Essa é a parte do filme, a parte que eu mais gosto. Eu gostava muito de passar filme, eu tinha fotos melhores dos filmes, mas o meu objetivo era... Eles não se veem na televisão, eles não se veem em lugar nenhum, eles não se veem na novela da Globo. E o menino falou assim, a namorada dele estava do lado, ele falou, ela é feia. Eu falei, cara, como é que ela é feia? É uma gatinha, menina bonita, cara. É uma menina tão bonita, né? Sua namorada é bacana. Ele falou, não, ela é feia e eu sou feio também. Porque a mulher bonita é aquela loira, né, com um corpo todo diferente do que tem aqui. E o homem é aquele do Rambo, né? O cara forte, alto, loiro, né? Esse é um homem bonito. E a mulher bonita também é diferente. Então, a história era passar filmes em que eles aparecessem. Por exemplo, Filho de Francisco, né? Que o Francisco morreu essa semana, né? O filme Filhos de Francisco, eles moravam numa casa igualzinha à casa deles. Eles se viam no filme. E os filhos dos Francisco cresceram e foram heróis, se deram bem na vida, formaram uma banda que ganha muito dinheiro, um grupo, uma dupla, né, conhecida. E isso para eles é importante, em que eles passem a se ver. Eu queria passar aquele filme O Homem que Enfrentou o Diabo, mas esse não podia, porque tinha cenas impróprias. E sempre eram 2 filmes. Aqui era o filme para as crianças. Então tinha um filme para as crianças, começava às 6 horas, aí escurecendo, aí 7h30, quando acabasse, aí tinha o filme para os adultos. Era bonito, porque todo mundo ficava em volta, o pessoal ficava para fora da cerca. Eu falava que o pessoal não pagava. Não pagou, fica de fora. Crianças, muitas crianças brincando. O que aconteceu aqui? Acabou. Porque se eu entrar aqui, vai entrar um filme, uma música bonita. Então não é o caso. Aqui. Deixa eu finalizar, não interromper o compartilhamento, né? Finalizar. Tem todo mundo. Pronto. Né? Cadê? Como é que eu tiro? Ok. Quem tá aí dá um salve.
Luiz, estamos aqui, Tiago. Darlan, tá por aí. Opa, Darlan, aqui. Felipe. Darlan tá aqui. Pronto. Eu acho que o Darlan você já conhece, né, Luiz? Conheço. Darlan é famoso. O nome Gente, desse, né? Quase um Darlan. Ave Maria. Maria. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Quando você foi iniciar a obra da escola, você chamou os mestres construtores do local, não foi? Sim. E a escola surgiu a partir de uma demanda da própria comunidade, de querer fazer a educação de jovens e adultos no local, né? Dentre esses alunos, não tinha nenhum mestre construtor ou filho dos mestres trabalhando na obra contigo? Vamos lá. Primeiro, eles não têm o conceito de mestre. Por quê? O conhecimento deles não é valorizado. Porque tudo que um sabe, o outro sabe também. Se tudo que eu sei, todo mundo sabe, então isso não é importante. Eu respiro, você respira, o outro respira. Então, respirar não é algo importante, não te diferencia. Então, o conceito mestre não é tão forte. O que existe são as pessoas que trabalham com isso. E eu falava para eles assim, olha, o meu Adobe é o Adobe maior. Meu Adobe é assim. Eu falei, né, aqui não, a gente não faz esse Adobe, não. Então, aí começou essa pesquisa e entrar para saber como que eles faziam. E eu falava assim, eu não quero fazer nada diferente. Eu quero fazer exatamente o que vocês fazem. Então, essa forma era deles. E a gente trocou ideia, brincamos, teve uma discussão. Isso demorou, para a gente chegar num consenso, foram uns 4, 5 dias. E entenda também que essa casa, não é que eu sou rico e paguei alguém fazer. Não, eu fiz essa casa. Tinha um pedreiro que ele mexia, fazia aquelas colunas. O Maurício é muito bom. Então, o Maurício fez as colunas e a fundação. As paredes, o Maurício não faz, porque o Maurício é do tijolo e cimento. Ele não vai se meter a fazer adobe. Porque aqui tem uma divisão. Ou você faz adobe, que já está acabando, esses caras estão morrendo, ou você é um pedreiro, o regular, que é o do cimento e do tijolo queimado, né? E realmente você tem razão. A história começou com uma demanda, porque aquela casa inicial, o pessoal pediu para usar como EJA. E eu achei a ideia boa. Falei, claro. Quando eu fui ver, eles estavam realmente usando a escola. Realmente tinha uma atividade grande. A casa, a porta era ruim e não tinha tranca, nada. Eles abriam, entravam, usavam a casa. E eu achava ótimo. Eu estava plenamente satisfeito. Porque eles estavam usando bastante, eu pensei, rapaz, eu vou melhorar essa casa. Eu ia fazer um piso, melhorar a parede, botar mais ventilação. Ela era mais acanhada, tinha menos janelas. Muitas casas cearenses não tem janela. Só tem uma janela, que é da porta da frente, onde fica a porta e a janela. E o dono da casa, né, o pai, ele dorme, bota uma rede ali na frente, na sala, que é para ninguém fugir à noite, né? Senão vão para a festa. Casa açoriana. Exatamente. É uma janela e uma porta. Então, eu iria colocar mais janelas e melhorar a casa, porque estava muito acanhada e a casa estava escura, numa casa antiga, né? Parada. Aí que eu percebi que não daria, que sairia muito caro reformar a casa para ter nada. Falei, então, vamos derrubar. Essa derrubada, ela foi para dentro, de modo que todo o tijolo
antigo foi usado como argamassa para subir os outros. Veja, eu só fiz tijolo de adobe, mas eu não saí caçando barro para colar tudo isso. Eu só usei o meu tijolo. Agora, o barro todo foi da casa antiga. E não teve lixo, não teve resto nessa casa. O resto que teve, para não dizer que absolutamente nada, na parede leste, onde vem a chuva, ela tinha uma camada fina de cimento, tá? E conforme a gente tinha a pilha de barro, né? Então, à noite, eu jogava água, essa água ia penetrando, de manhã, era só pisar e usar o barro. Então, ficavam umas pelotinhas de cimento, né, do reboco. Esse daí a gente tirava. Depois eu botei na chuva, né, a gente colocou na estrada, mas era um montinho pequeno. Era uns 50 centímetros, sabe? É nada. Ou seja, é uma casa que ela se acaba, perfeitamente se acaba, da maneira que eles faziam, né? Hoje já não. Hoje, se a gente está fazendo amarração na casa, estamos colocando ferro, estamos fazendo uma fundação, então a casa já não se destrói, né? Naturalmente. Mas aqui, se eles querem acabar com uma casa, é muito simples, é só tirar a telha. Eles tiram a telha, em 3, 4 anos, a casa fica um morro, né? Volta ao munduru, né? Veio do barro, por barro volta. E é exatamente isso. Então, sim, foi uma demanda deles que a gente melhorou a casa. Essa era a ideia. O Rafael aqui, que é aluno, meu bolsista de pesquisa, aluno de engenharia lá, engenharia de produção civil, Quixadá. Rafael, pergunte alguma coisa, Luiz. Tá botando no chat aqui. Tá por aí, Rafael? Pronto, Levi. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Oi, eu queria te perguntar quantos anos tem essa construção? Luiz, quantos anos você tem, Luiz? Quantos anos tem a construção? Essa parte do tradicional, lembra? Desculpa, Rafael. Eu queria saber também qual é o tamanho do beiral dessa casa e como está hoje, com os intempéries, chuva, vento. Você tem essa informação? Tenho sim, tenho mais ou menos, eu tenho. Eu sou meio perdido com data. Mas é assim, para eu ver data é o seguinte, nós tivemos um encontro aqui, o ENCA, pequeno, foram 700 pessoas, isso aconteceu em 2005. Então, essa casa foi comprada em julho de 2005. Então, ela começou a ser feita no ano seguinte, porque teve todo esse tempo de EJA, né, e aí a ideia só apareceu de fazer isso daí em 2006, no final de 2006, tá? Então, essa é a data da casa. Então, nós pegamos o quê? Novembro, né? Final de setembro, aliás, final de outubro, novembro, dezembro, e foi com água. E água é o seguinte, é você segurar um tijolo e o tijolo derreter na sua mão, percebe? Ele derrete. Tinha umas paredes que eu não queria rebocar e eu tive que rebocar por conta disso. Então, essa é a idade da casa. Você perguntou do beiral. E o beiral é um aspecto tão bonito aqui da cultura. Eles fazem beiral, e provavelmente seja essa a motivação da sua pergunta, eles fazem beiral desse tamanhozinho assim. É beiral de, quanto tem aqui? 15? Não chega a 20 centímetros de beiral. E eu dava bronca neles, falava assim, eu aprendi muita coisa nesse aspecto. Eu falava assim, mas meu amigo, faça um beiral maior, porque quando vem a chuva, ele vai proteger a sua casa, e vai proteger a sua fundação, e deixar a sua casa mais fresca, só tem vantagem. A explicação deles é interessante. Eles falam assim, Luiz, se eu tivesse mais carnaúba para fazer mais beiral, mesmo assim, eu não ia querer beiral, eu iria querer aumentar a minha casa. Eu prefiro gastar esses 40 centímetros, 50, 60 centímetros que você está falando, dentro da minha casa.
Então, em vez de ter uma alcova, né, um quarto de 3 metros, eu teria de 3,60. Percebe? Sentiu a cabeça dele? Ele fala assim, Luiz, casa não é importante. Né? Explorando a sua pergunta, uma vez eu falei assim, pô, a casa de vocês é perfeita, mas eu faria uma cinta, aquela amarração. Eu faria uma amarração na casa, porque daí a casa não racharia tanto, seguraria melhor a canaúba, né? Aquele modelo que eu fiz. Ele falou, mas Luiz, aqui não tinha ferro, não. Não tinha ferro aqui para a gente fazer essas coisas. Eu falei, mas não precisa ser ferro, meu querido. Você pode fazer de arame farpado. Você passa 3, 4 fios de arame farpado em toda a casa, né? Expliquei para ele como funcionava. E a resposta dele é, se eu tivesse 100 metros de arame farpado, eu continuaria não colocando na minha casa. Eu puxaria mais terreno. Terreno vale mais do que casa. Casa de adobe é barro. Barro não é nada. Eu derrubo e subo de novo. Percebe? Então, por que eu vou gastar em amarração de uma casa se eu tenho esse arame farpado, glória de Deus que chegou um arame farpado aqui, eu posso fazer 100 metros de terreno. Percebe? O terreno ele pega. Porque houve uma época aqui que se você deitasse um arame, sabe, amarrasse numa árvore e levasse lá longe, amarrasse outra, você estava dizendo que aquele terreno era seu. Percebe? Porque você tinha um arame. O que é meio elitizante também, porque ter um arame é só alguns que poderiam ter, né? Sempre foi. A história não muda, né? Nunca não. Mas seria, quem tivesse um arame e deitasse ele teria aquilo como terreno, tá? Percebe? E você perguntou como está hoje. Ah, bom, o beiral que eu fiz, não. O beiral que eu fiz é grande. Ele tem 80 centímetros, tá? Todo ele. E ele tem... E está feliz até hoje. Está feliz até hoje. Sem problema nenhum. Tá? É curiosa a pergunta do Rafael, porque realmente se deixou o adobe exposto, né, Luiz? A preocupação dele era essa, né? Se isso não estava sendo... Sim, se você se você lembrar, Rafael, aquela primeira foto, você vê como estava perto, né? O beiral da parede. É o que? Era isso aqui, assim. Um pedacinho. Ainda na inclinação. Ou seja, era quase nada. Ainda mais que os caibros, né? Era um pau do mato, né? Com duru que usava. Também não era um telhado tão correto. Ou seja, tinha muita coisa para dar problema. E mesmo assim, eles preferiam ter uma casa maior do que ter um beiral. Beiral não vale nada. Eu quero onde eu moro. A casa vale mais. Um quarto maior vale mais do que um beiral grande. Boa. Rafa está estudando em... A comunidade que você está, tradicionalmente, ela é o quê? Ela é pescadora, agricultora? Como é essa comunidade que você está? Eles são... Bom, essa comunidade onde está a escola é uma comunidade quilombola. E é interessante, muito interessante. Eles são muito bonitos, sabe? Eu acho eles muito lindos. O rosto muito marcado. Né, bem... E era interessante, eles não tinham essa noção de que eles eram negros, porque nunca apareceu ninguém diferente deles, né? Então eles viviam fechados. Muito interessante. E o que você perguntou também mais? Como é a vida da comunidade? Se são agricultores? Todos eles fazem farinha. Era a época da farinha. Então, eles não tinham peixe, eles tinham a farinha. Alguns poucos, iam pescar. Mas o mar ficava muito longe. O mar ficava 12 quilômetros. Então, o que eles faziam? Eles faziam mandioca, as coisas do sítio. E tem um movimento interessante, porque eles pegavam a mandioca, a farinha de mandioca, e caminhavam metade do caminho. E os pescadores caminhavam outra metade do caminho.
eles trocavam as mercadorias, cada um virava de costa e ia embora, percebe? Então eles eram comunidades, ainda são na maioria, ou no que resta, são pessoas que ainda trabalham com agricultura, plantam mandioca, caju, manga, agora está mais diversificado. Antigamente era mandioca. Veja, nós vivemos num momento em, quando eu comprei aqui, não tinha luz. Não tinha luz nem estrada para Cruz, né, que é a cidade mais perto. Não tinha asfalto. E também não tinha luz. A luz demorou uns 5 anos para chegar aqui. Muito da cabeça deles era a conservação de alimento. Então era farinha, carne seca, todas essas coisas que eles podiam guardar, né? E o método de guardar também é muito interessante, porque eram caixas de madeira e é forrado com tapetes de jum, né, esteiras de jum. Essas esteiras mantinham a umidade fora e eles conservavam a farinha, tá? Mas eu achava muito interessante essa história deles irem com a farinha até meio do caminho, encontrar o cara do peixe no meio do caminho, trocar a mercadoria e voltar, né? Hoje, as coisas estão mais perto. Veja, nós estamos falando de uma época que não tinha carro, tudo isso era carroça ou a pé. Então, a comunidade, ela é agrícola mesmo. E tem a casa de farinha. Quem tem a casa de farinha é muito interessante, porque em frente tem uma casa de farinha. E o cara de farinha é o elite, porque ele tem a pessoa para fazer farinha, usar de farinha, ele deixa lá 20% do que foi produzido, 20% é da casa da farinha. Então, o cara que tem a casa de farinha, ele não precisa produzir farinha, plantar mandioca, né? Planta também, mas não necessariamente ele precisa ter isso. É interessante, né? Eu vi assim, para esse cara é da elite, porque quem tem as casas de farinha eram aqueles 4, 5 grandes. Os caras que... E aqui meus vizinhos têm. O seu João tem casa de farinha, seu Antônio, seu Geraldo, são as pessoas que têm a casa de farinha. São os líderes da comunidade. Né? É bacana essa relação farinha aí. É bonitinho. E essas casas de farinha eram feitas com tijolo de munduru também? Munduru e só munduru. As colunas eram muito largas, 1, 2, 3, 4 tijolos, né? Coluna de 4 tijolos e sim, subiam, porque é galpão, né? Então não tem parede, é só um tijolinho de 1 metro de altura e depois sobem aquelas paredes, as colunas. E são colunas largas e tudo de adobe. E a ideia é, não existe cimento, ponto. Eu vou te jogar aqui, você vai fazer uma casa para você e tua família. E o que você tem é barro e água, ponto. Essa é a história. E telha. As telhas sim, né? Mas a história é, você vai subir uma casa somente com barro. Uau! Né? Mas funcionava aqui, não funciona em variáveis. Bom. Luiz, uma perguntinha também. Quando eu fui, eu vi, né? Com certeza, só mais para falar para o público, que ainda vi muita casa de tijolo de munduru, né? Então ainda se produz bastante adobe lá. Você sabe dizer como é que tá, Luiz, assim, hoje em dia? Aí na comunidade, né? No Parque das Panelas. Né? Não, velho, não como é que... mais, cara. Ou isso está reduzindo? Não, né? Tem. Não tem. Eu brincava com eles, falava assim, só porque eles queriam fazer casa de material. De material. Né? Material é o tijolo. De material. Bom, e o outro é o quê, né? O outro é pensamentos, ideias, assuntos abstratos. Né? Aí E eu falava assim, por quê? Porque eles tinham a ideia de que a casa de material é mais bacana, é mais chique, né? É mais importante.
Aí eu brincava, eu falava que a casa deles era casa de pobre e que a minha casa de adobe era casa de rico, né? Que no final o adobe era de rico. Mas acabou, cara, não vamos ter. O objetivo, um dos objetivos de fazer ela de adobe, eram vários objetivos, mas um deles era resgatar. Eu queria dizer para eles que um cara que veio de São Paulo, né? Era muito estranho alguém de São Paulo aqui. Eles perguntavam se eu tinha alguma doença. Uns insinuavam que a polícia estava me procurando. Eu, sabe, eu vim me esconder aqui no choque. Eles nunca viram que eles tinham uma lagoa, tá certo? E eles não tinham essa ideia de fazer uma casa diferente. Eu falei assim, mas veja só, eu que vim de fora, eu prefiro esse adobe, esse munduru. E por que você não faz o munduru? Não, o bom é essa casa de material. Veja, o adobe aqui, o munduru, ele é uma evolução da taipa. Então, o sujeito que é muito pobre, e a gente tem pouca dessa gente aqui, o sujeito que é muito pobre, ele vai morar numa casa de taipa. É a primeira opção dele. A segunda opção dele, aí é a casa de adobe. Mas hoje ficou muito barato você fazer de tijolo convencional, né? Convencional, né? Eu me perco na palavra convencional, né? Sendo que o cimento tem 100 anos e o adobe mais de 3.000. Mas tudo bem. É mais o engodo, né? Assim, alternativa é o cimento, né? Claro. Porque o tradicional seria... Então, a opção adobe, ou munduru, morreu. Quem construirá uma casa de adobe? Eu vou construir, o vizinho, o cara que veio de fora. Agora, uma pessoa de dentro daqui, nativo, ele não quer construir isso daí, e nós estamos perdendo isso. Eu fiz um cemitério seco compostável, e eu chamei eles para fazer de taipa. Eu consegui juntar todos os grandes, aí sim os mestres, e a coisa mais linda é ver esses homens trabalharem. Eles não falam absolutamente nada do trabalho, não param de falar, mas não falam absolutamente nada do trabalho. De pega ali o barro, não, põe mais para lá, nada. Eles vão por música, todo o tempo construindo, falam da vida toda de todo mundo, mas do trabalho especificamente eles não falam. Isso é a casa de taipa. E eu brincava assim, falava, mas eu vou ter que comprar ferro para colocar arame, né, para ligar essas madeirinhas todas. Aí o seu João olhava para mim e falava, você quer que faça de cipó, né? Eu falei, sai mais barato. Aí toca o seu João ir lá no mato com o seu Antônio, né? O seu Antônio e o seu João, eles são os grandes. Eles são tão grandes que eles não podem ter a mesma religião. Eles são primos, mas eles têm que ter religião diferente, que é para eles terem grupos diferentes. O território de cada um. É meu território. Eu sou católico, você é o evangélico. A gente não briga, a gente se respeita, né? Mas não briga, um não entra no outro. Então os feudos ficam garantidos. E os dois conversando, e passa o cipó, aí ele quebra, né? Entorta um pouquinho para amolecer, dá a volta, entorta um pouquinho, dá outra volta. Então toda a casa foi feita de sabiá e amarrada com um cipó, e depois o barro, e um barro bonitinho, que é um barro amarelo, né? É o barro da fossa ecológica, da Beth. Então era bem amarelinho, ficou muito bonitinho. Aí o diferente eram garrafas, né, e tal. Daí deu um charmezinho. Mas até o telhado foi feito com madeira daqui, tudo daqui, não veio nada de fora, só as garrafas, né? E essa experiência com eles, de falar para eles que o bonito é o que eles tinham, e que eles pegaram uma contramão, aí um desvio errado, é complicado isso. Eles não vai ter, e pronto. Eu fiz um museu, eu brincava que eu falava assim, o meu olho é melhor do que o de vocês, porque o meu olho é o olho do estrangeiro, é o olho do cara que está de fora. E tudo para mim aqui é novidade.
Então, eu quero saber das coisas. As coisas me interessam mais ou de uma maneira diferente do que interessam para vocês. Então, tem aquela roda da farinha. Eu tenho uma roda dela inteira, bonita. E eles... Eita, sinal. Tá cortando. Foi lá mesmo, né? A gente tá falando aí tudo. Não foi, eu acho que é lá a internet dele. Luiz tá empolgado. Tá coisa boa, né? Aí, mais um cantinho para você explorar. Eu já estou com uma ideia aqui. Depois que finalizar a gravação, nós vamos conversar, não se preocupe. Pronto. Tem até um colega aqui que eu ia comentar, o Thiago está por aqui. Manda uma mensagem para ele aí, Levi, no Zap. Acho que ele está falando só. Para ele perceber lá. Luiz, você não está falando com a gente, viu? Se você estiver nos ouvindo... Ele está sem internet lá, nem chegou. Porque não chegou o WhatsApp, o sinal. Levi, só completando aí, a casa tem 14 anos, viu? Pronto. Obrigado. E são Clevandir 4 fez casas parte de também. farinha e parte dela, a maioria de Munduru. Pronto, vamos continuar a entrevista aqui com a Clevandir. Como é, o Clevandir da Volta, são 4 casas de farinha na comunidade. Cleva? Oi. São 4 casas de farinha que tu estava comprando. Funcionando, né? Pelo menos até um ano atrás funcionava. Ah, legal. E todos de Munduru. De A adulto. maioria. Legal. Rapaz, mas o Luiz caiu mesmo. Não sei se ele consegue comunicação. Telepatia, não sei, outro sistema mais avançado. Parece que ele foi-se. Se ele foi. Vai dar mais uns 5 minutinhos. O Thiago está por aqui ainda. E o Thiago, Darlan, vai até te apresentar. Daqui a pouco a gente, se o Luiz não voltar, a gente fecha e fica mais entradinho. O Thiago estava conversando comigo ontem, está pesquisando. Ele é arquiteto, né? E tem escritório de arquitetura que trabalha com construção em terra. Tinta de terra, reboco de terra, enfim. Ah, que ótimo. E acho que é a pesquisa de pós-doutorado dele que estava falando, que está pesquisando agora o processo de produção do adobe. Só que na perspectiva maior, deixa eu ver isso. Opa! Volta, um café, Luiz? Voltou? Eu tô... Foi até o banheiro. Eu achei fantástico a internet durar tanto, assim, porque minha internet não sei, é querosene ainda, né? A gente tem um motorzinho e é querosene, então estou feliz de... pronto. Querosene. Balão, que falávamos nós? Você falou das construções dos 2 mestres aí. Pronto. Construtores da comunidade e tal. Cada um tem a sua religião para não dividir o território. Eles fizeram essa casa de taipa. E realmente é fantástico. Eles sabem fazer as coisas. Eu estava falando do museu. E a minha história com esse museu, eu saía nos terrenos deles e pegava tudo, as coisas. Uma roda de farinha. Eu falo assim, eu também não usaria uma roda de farinha. Eu prefiro o motor. Em vez de ter 3 pessoas para fazer um negócio, basta um cara. Vai na parede, liga, e fica moendo. A roda é para moer a mandioca, né? Ela vai acionar uma peça que vai comendo, a bola que vai comendo a mandioca. Eu também preferiria um motor elétrico. Só que eu guardaria. E a minha história é o seguinte, seu João, o senhor trabalhou com essa roda. Ele falou, trabalhei. Eu falo, o seu filho viu o senhor trabalhando, mas não trabalhou. Ele falou, realmente, ele nunca trabalhou. Só brincava, né, como criança. Eu falei, e o seu neto não vai ter a mínima ideia de que essa roda existiu. Percebe a minha fala?
E ele sentiu que o que ele estava, que ele sabia, o que ele viveu, estaria sendo perdido para o neto dele. E ali começou uma brincadeira de que vamos dar as coisas para o Luiz, que ele vai guardar para nós. E provavelmente, que é um dos objetivos, é que essa escola tenha um museu. Eu tenho muitas peças. Por exemplo, eu sei por que se chama Córrego das Panelas. Porque eu tenho 2 potes grandões. Um tem 80 centímetros por 60, é um negócio grande, de barro, a quase inteira, só tem um pedacinho quebrado, e tem um outro que está inteiro, só o fundo que não tem, percebe? São peças importantes, e ele é Córrego das Panelas porque tinha essas panelas que eram feitas lá. Os índios andavam aqui, nós temos eu tenho aquelas peças de cortar machadinho, né, uma faca do que era indígena. O museu no Ceará, em Fortaleza. Desliguem a música. Eu vi. Ou seja, todas essas peças nós temos aqui. E eles começam a me dar peça, fuso de fazer o algodão e tudo mais. Eles estão guardando essas coisas, então está lá. E o dia que eu tiver uma energia mais financeira, sei lá o quê, aí a ideia era fazer umas mesas, sabe, para encaixar, porque eu não quero expor essas peças, porque senão vai quebrar, né? Então a roda de farinha está lá, está guardada. A ideia é montar uma mini casa de farinha que não vai funcionar, mas que as pessoas possam brincar e saber como funciona. Eu tenho essa história de preservar esse conhecimento que eu sei, porque meu olho é de estrangeiro e eu realmente vim de fora e eu sei que vai acabar. Isso vai acabar, não tem como não. Já está acabando. Então, o que dá para fazer hoje é incentivar, contratar essas pessoas para fazerem essas coisas, valorizar isso daí, dar oficinas e guardar as peças que eles tinham. Então, pelo menos a gente vai manter uma linha de memória, né, para que isso não se perca para sempre. Tá? E eles perceberam que vai, por exemplo, caieira, eu fotografava tudo, caieira é para fazer carvão, né? A gente enterra todas as madeiras, pedaços de cajueiro, enterra tudo bonitinho, cobre com areia e toca fogo, né? Aí uma vez eu estava fotografando um sujeito fazendo uma caieira, o Divani aqui do lado. Eu falei, mas você sempre capricha assim, tanto para fazer a caieira? Porque ele batia bonitinho, arrumava. Ele falava assim, não, nunca caprichei tanto, porque nunca ninguém fotografou uma caieira minha. Agora, vê um cara de fora, a maior... Sabe, pergunta, anota, fotografa. Aí eu vou caprichar. Daí ele montava tudo, batia, mas eu falei, tá certo. Aí queria tirar foto com a família do lado. Eu preciso resgatar essas fotos, pelo amor de Deus. Que estava no outro computador, eu vou ver se já o computador pega o HD, né, o Winchester e guarda. Totalmente, né, o objeto original, né? Luiz, só por causa do horário, né? A proposta assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, a ideia é fechar, e aí a gente abre um pouquinho para conversar, você, Darlan e o Rafael que está por aí, né, para alinhar algumas coisas de pesquisa e tudo, tá? A gente sair fechando, vou para a gravação daqui a pouco. Mais alguma palavra, agradecer ou comentar alguma coisa, Luiz, para fechar o Darlan? Eu estou super satisfeito, foi bacana, eu acho que passou a história. Eu não queria me prender tanto no Adobe. O Adobe é importante porque é a mestra dessa construção, mas nós já tivemos, né? O Darlan, você tem um trabalho lindo com o Adobe, né? Sim. E a gente pode explorar nos teus vídeos antigos, que daí é mais profundo, mais técnico, mas eu queria entrar muito bacana, eu gosto disso. Adobe eu acho mágico, é assim, das técnicas para se chegar, o Adobe é campeão, porque ele é muito igual a uma casa comum, né? A parede reta e alta. A taipa, a parede é torta e baixinha, né? Então, essas diferenças. Então, eu dou valor para o Adobe. Claro, não tem o taipa de pilão, geodésicas, né? Que são coisas bacanas.
mas como técnica, como é onde podemos sim realmente investir, porque o pessoal vai ter uma casa igual ao de material, né? Igual, mas com conforto térmico, né? Mão de obra local, material local, tudo que a permacultura gosta de falar. Então é bom isso daí. Tá? Eu incentivo muito o Adobe por conta disso. Tá? As outras técnicas são complicadas, né? Para os que não é do ramo, sabe, cobre, taipa de pilão, né? São estranhos. Muito bem, seu Levi. Pois, obrigado, Luiz, obrigado, Darlan, obrigado a todo mundo, e F também por essa oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez. Muito feliz a gente estar trocando essas figurinhas. Massa. E Darlan, mais alguma palavra? Que aí eu vou fechando aqui com a turma, fica só entre nós aqui. Não, estou satisfeitíssimo. É bom ter o Adobe no meio, mas ir para outros focos, como o Luiz propôs, é sempre interessante, porque ele está dentro de todo um contexto, né? Ele não é só ele, né? Ele é ele dentro contextualizado. Isso é muito bacana. Foi bem... ele não existe só. Tem vários fatores sociais que estão acontecendo simultaneamente para que ele exista ou não mais exista, né? É bom esse outro olhar também para ele. É importante. Uma das bandeirinhas que eu tenho, é manter isso daí. Taipa e coisa. É bacana. Muito bom. Obrigado, povo todo que assistiu. Não dormiram nenhum, tá bom? E qualquer coisa pode ligar. Tem no meu Facebook, tem fotos daí, tem mais coisas. Eu vou adicionar outras fotos. São sempre bem-vindos. Da janela do meu sertão, o vento sopra sobre as cordas de minha viola, dedilhando melodias, cordas que dançam como galhos secos, uma dança agreste e melancólica, a dança dos esquecidos. Mas sobre a terra seca e árida, a mata branca aprecia o verde que brota em seus pés após as primeiras chuvas. Que a chuva venha e lave os sertões de minha alma.